Irmãos e irmãs, bom dia! Estamos em uma época festiva de nosso calendário eclesiástico, o ciclo da Páscoa cristã. Durante os 3 primeiros séculos da história do cristianismo, a Páscoa foi a única festa observada universalmente pelos cristãos. O domingo pascal era a grande solenidade anual, que se estendeu à frente para a solenidade festiva dos 50 dias, o Pentecostes, na qual se comemora a vitória pascal de Cristo, e para trás, ao tempo da preparação, a princípio de poucos dias, e depois, durante o século IV, tornou-se definitivamente 40 dias, denominado Quaresma. Também no século IV, a liturgia foi expandida para incluir a denominada Sexta-feira Santa e o Sábado Santo, dias nos quais Jesus repousou no túmulo. Nós, presbiterianos, não temos o hábito de guardar a Quaresma, porém, isto não nos impede de sabermos a origem histórica desta comemoração. Estou enviando alguns vídeos nestes dias para ensinar um pouco a respeito da última semana de Jesus Cristo na face da terra. Esta semana, na história da Igreja, foi denominada de Semana Santa ou de Grande Semana. A liturgia desta semana foi desenvolvida na exigência da historicização dos acontecimentos da Paixão do Senhor. Na Idade Média, a última semana de Jesus foi denominada de Semana Dolorosa, porque a paixão dele era dramatizada com ênfase nos aspectos do sofrimento e da compaixão emotiva, em detrimento ao aspecto salvífico e da vitória sobre a morte com a ressurreição. Hoje, nós entendemos que esta ênfase medieval não é coerente, pois a história da paixão de Cristo conduz ao sentimento, de fato, da compaixão emotiva, mas também à mensagem objetiva da salvação que Deus, em Cristo, oferece ao ser humano. Antes de entrar apropriadamente na explicação da última segunda-feira de Jesus Cristo, cabe-me rapidamente comentar sobre a data da Páscoa. No final do segundo século, as igrejas da Ásia Menor e as igrejas limítrofes da Síria e da Sicília costumavam celebrar a data da festa da Páscoa e concluí-la no dia 14 de Nisan, aniversário da morte de Jesus Cristo. Nisan era o nome do primeiro mês do calendário judaico, o que corresponde aos nossos meses de março e de abril. De acordo com o entendimento judaico, a primeira Páscoa ocorreu no 14º dia deste mês. Por isso, as igrejas da Ásia Menor e as igrejas limítrofes da Síria e da Sicília costumavam concluir a festa da Páscoa no dia 14 de Nisan, o que fazia com que não houvesse dia fixo na semana para a festividade da Páscoa. Por outro lado, as igrejas guiadas por Roma, ao comemorarem a Páscoa, não interrompiam o jejum a 14 de Nisan, dia da morte de Cristo, mas o prosseguiram, já que iriam celebrar a Páscoa no domingo seguinte. No final do segundo século, entre os anos de 189 a 199, houve uma grande controvérsia que ameaçou dividir a Igreja. A discussão não se limitava em saber se a Páscoa deveria celebrar a morte ou a ressurreição do Senhor. Porém, no dilema em saber com segurança se a Páscoa deveria ser comemorada no dia da morte ou da ressurreição de Jesus Cristo. A dificuldade entre os dois grupos da Igreja cristã embasava-se nas diferentes ênfases que cada grupo concedia a aspectos do ministério pascal, bem como na tentativa de superar definitivamente os usos judaicos. A controvérsia terminou depois que o decreto realizado do Concílio da Cidade Asiática de Niceia, no ano de 325, deliberou que os irmãos orientais deveriam adotar a mesma praxe dos romanos, dos alexandrinos e de muitos outros. Houve também algumas discussões para a interpretação deste decreto, o que só ocorreu no ano de 387.
Este acordo entre Igreja Ocidental e Oriental durou até o ano de 1582, ano em que o patriarca de Constantinopla, Jeremias II, se recusou, em nome à fidelidade ao Concílio de Nicéia, a adotar o calendário gregoriano. Ele se recusou a adotar este calendário. Este calendário havia sido promulgado exatamente em 1582, sem o consenso da Igreja grega. Estas discussões a respeito da data da comemoração da Páscoa demonstram que a festa era tão importante que deveria ser festejada onde não houvesse nenhuma dúvida sobre ela ou sobre a sua motivação. Depois desses dados históricos, continuo as minhas considerações com a seguinte pergunta: de que maneira Jesus Cristo viveu a sua última segunda-feira na face da terra? No domingo, primeiro dia da última semana de sua vida, Jesus havia, conforme vimos ontem, entrado triunfalmente na cidade santa, montado em um jumentinho, em uma espécie de tapete real, de ramos de palmeiras e mantos, saudado por seus discípulos e pelos peregrinos da Galileia como rei messiânico. Entretanto, a última segunda-feira de Jesus Cristo sobre a face da terra seria diferente. Jesus sabia que o conceito de Messias dos judeus de seu tempo obedecia à imaginação do povo. Jesus ensinou aos povos outra maneira, mas os povos não se livraram de suas expectativas equivocadas. Israel desejava um Salvador nacional para derrubar os invasores romanos de uma vez por todas. Para narrar os acontecimentos da última segunda-feira de Jesus sobre a face da terra, seguirei a ordem exposta pelo evangelista Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 11, lemos: E quando Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esse verso afirma que Jesus, após entrar em Jerusalém, observou como iam as coisas no templo. Entretanto, sendo tarde, Jesus agiu como fez na maior parte dos dias daquela semana de sua paixão. Regressou a Betânia para ali passar a noite e retornar a Jerusalém no dia imediato. No dia seguinte, ao retornar à capital, na agenda de Jesus estava o importante compromisso de remover mal-entendidos sobre quem ele era e o que estava pronto a realizar naquela semana. Certamente, isto frustraria a expectativa de muitos. Portanto, ao cumprir esta agenda, Jesus teria uma segunda-feira complexa, tensa e agitada. Jesus precisava demonstrar ao povo de Israel que o julgamento de Deus iniciaria não com os estrangeiros romanos, mas com a própria casa de Israel. Em Marcos capítulo 11, versos de 12 a 14, encontramos o relato de que Jesus, ao sair de Betânia, no caminho de Jerusalém, teve fome. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam pelo terreno rochoso do Monte das Oliveiras, ele avistou uma figueira ao longe. Pelas aparências externas, aquela figueira parecia saudável, mas olhando mais de perto, a árvore estava sem frutos. Os discípulos não podiam esperar o que Jesus fez. Em Marcos capítulo 11, verso 14, lemos: Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. É certo que Jesus não teve este comportamento porque estava mal-humorado. O texto explica no verso 13 que não era tempo de figos. Então, a partir deste relato, surge a pergunta: por que Jesus esperava frutos daquela videira? A resposta é que na Palestina, as figueiras normalmente retinham alguns figos verdes ou de inverno que não haviam amadurecido durante os meses de outono. Ao não encontrar sequer esses figos, Jesus lança uma maldição sobre aquela figueira,
declarando que ela nunca mais daria frutos. O significado desta maldição foi simbólica e Jesus a explicaria no dia seguinte. Se os discípulos tivessem observado a situação com olhos espirituais, eles se lembrariam de que havia textos no Antigo Testamento que indicavam que Israel era como figos, ou seja, Israel era comumente referido como uma figueira. Por exemplo, em Jeremias capítulo 8, verso 13, lemos: Eu os consumirei de todo, diz o Senhor, não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei o que passarão sobre eles. E em Oséias capítulo 9, verso 10, está escrito: Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Portanto, com aquele ato de amaldiçoar a figueira, Jesus demonstra que o julgamento de Deus iniciará dentro da casa de Israel. A narrativa seguinte transfere o leitor para o Templo de Jerusalém. Ao entrar Jesus no templo, mais tarde, naquela segunda-feira, estava cercado por judeus piedosos que haviam feito a peregrinação para Jerusalém para a festa da Páscoa. Estes deveriam pagar o imposto do templo, um shekel de Tiro, mas ainda deveriam comprar um animal de sacrifício sem mácula no pátio dos gentios. Ao olhar Jesus para os cambistas e mercadores, ficou cioso e uma justa indignação se apoderou dele. Em Marcos capítulo 11, a primeira parte do verso 15, lemos que ele passou a expulsar aqueles que ali vendiam e compravam. Jesus derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Por que Jesus praticou este ato, de certa forma violento? Será que Jesus queria ser interpretado de modo político-revolucionário? Será que ele queria ser classificado como um revoltoso político? No tempo do Iluminismo, houve a tendência de interpretar Jesus como um revolucionário político. Isto ainda foi visto no início do século XX e depois na continuidade do mesmo século. Por exemplo, na década de 1960, formou-se um clima para que a visão de Jesus como um líder revolucionário político fosse explorada de forma potente. Chegou-se, na época, até mesmo a cogitar que o termo grego zelos deveria ser a palavra mestra que imprimiria o empenho a favor da fé de Israel por meio da força, um termo que defendesse o direito e a liberdade de Israel por meio da violência. Assim, Jesus deveria ser colocado nesta linha dos zelos, sendo inclusive classificado na direção do movimento zelota por sua forma de agir. Esta tese, da década de 1960, produziu teologias políticas e revolucionárias. As provas apresentadas para classificar Jesus como político revolucionário foram: primeira, os textos da purificação do templo, um ato de violência do mestre, já que sem violência não seria possível realizar o feito de Jesus. Segunda, a crucificação de Jesus por obra dos romanos, tendo como acusação a expressão Rei dos Judeus, a qual demonstra que Jesus foi um revolucionário, um zelota, sendo como tal justiçado. Terceira, nós temos também a ideia de chamar Jesus, o saudando, como filho de Davi e instaurador do reino de Davi. À luz dessas três questões, nos perguntamos: será que esta interpretação é válida? Percebemos que esta visão procurou legitimar a violência para instaurar um mundo melhor, isto é, o reino. A grande falha desta visão é defender a violência por motivos religiosos.
As consequências de usar o nome de Deus para a realização de violências são catastróficas. Os efeitos estão diante dos olhos de todos nós. Com certeza, a violência não existe no reino de Deus. O resultado da violência é desumanizar cada indivíduo, e isto nós não desejamos. Observemos as próprias palavras de Jesus no texto de Marcos para entendermos a maneira que ele explica a questão. Por exemplo, em Marcos capítulo 11, verso 17, lemos: Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. A síntese dessas palavras é que os vendedores descritos na passagem estavam transformando a casa de oração para todos os povos em um covil de salteadores para explorar os pobres e peregrinos da Páscoa e perverter a adoração verdadeira. Marcos afirma que Jesus também os ensinava. O termo ensino é importante no ministério de Jesus. Em Mateus capítulo 11, verso 1, por exemplo, lemos: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas deles, ou nas cidades deles. Jesus ensinava a verdade e transformava a vida dos seus eleitos. Jesus sabia que o ensino, como exercício frio da razão, não transforma. Esse tipo de ensino pode até inchar o cérebro, mas não consegue descer para o coração. No contexto da purificação do templo, qual o essencial do ensinamento de Jesus? Ele resume nas seguintes palavras: Não está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Nessas palavras, Jesus funde dois pensamentos proféticos. Em primeiro lugar, temos as palavras do profeta Isaías, registradas em Isaías 56, verso 7, que diz: Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Neste verso, o profeta Isaías chama o templo de casa de oração. Ele enfatiza que o templo será chamado casa de oração para todos os povos. Percebemos que o profeta Isaías tem uma visão universalista da pregação do Evangelho, no sentido de pregar o futuro, o Evangelho no futuro, no qual a casa de Deus, todas as nações adorarão o Senhor, Deus de Israel, como único Deus. Ao aplicar as palavras de Isaías, Jesus se move pela tendência universalista de abrir a mensagem de Israel a todas as nações, a fim de que todas possam conhecer o Deus de Israel, o único Deus. A purificação do templo indica, portanto, abrir a porta para o espaço da adoração comum. Em segundo lugar, Jesus cita o profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 7, verso 11, está escrito: Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Sabemos que o profeta Jeremias teve um ministério marcado por batalhas a favor do templo do Senhor, o templo de Jerusalém. Este profeta empenhou-se em unir culto e cultura justa diante de Deus, para que o Senhor defendesse o seu templo e não perdesse o seu culto. No entanto, um templo que se tornou covil de salteadores não é protegido pelo Senhor. É evidente que Jesus condena a ligação entre culto e negócios. O Senhor adverte, utilizando-se das palavras do profeta Jeremias, que viveu numa época em que o templo fora destruído. Da mesma forma que Jeremias, Jesus não é destruidor do templo. Ao contrário, juntamente com o profeta,
Jesus indica o caminho para evitar a destruição da casa de Deus. Vou concluir a palavra de hoje com as palavras de Marcos, registrada em Marcos 11:19. Nesse verso, encontramos as seguintes palavras: em vindo a tarde, saíram da cidade. Pois bem, chegamos ao fim da segunda-feira da paixão de Jesus Cristo. Nós aprendemos que a Páscoa é um período de festa cristã, onde a gratidão pela presença de Deus no coração de cada família. Jesus ensina a todos o modo como agradar a Deus e também a sermos gratos, porque Ele está conosco. Jesus também ensina que a casa de Deus não é lugar de comércio, mas é lugar de apresentar o Deus único de Israel a todos os povos. Jesus não ensina que a violência tem lugar na religião cristã. Ao contrário, ele ensina a cada um de nós que um zelo deve alcançar o coração de cada cristão. Não um zelo que idolatre o tempo, não um zelo que faça violência, mas um zelo que cuide corretamente da casa de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite a sermos zelosos da maneira que Cristo foi e a sermos obedientes também da maneira que Cristo nos ensinou. Deus nos abençoe. Amém.